Senhor Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Então, o mundo, consciente ou inconscientemente, está se preparando para a nossa partida em breve, e está ficando meio estranho, um pouco louco. Vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom e você está no canal Watchman River. Fico feliz com sua presença e espero que esteja bem. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026. O tempo passa rápido. Antes de entrarmos no assunto sério de hoje, vamos às Escrituras. Estou lendo As Promessas de Deus para Cada Uma de Suas Necessidades, um livro de versículos bíblicos, na página 114. O que fazer quando você está sentindo medo? Então vamos ler alguns desses versículos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos para Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vamos para 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento. Mas aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Vamos ver alguns trechos do Salmo 91, eles estão começando. No primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Digam amém. Obrigado, ouvi esse amém. Agora vamos ver o Salmo 91, versículos 4 a 7. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A verdade dele será teu escudo e proteção. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se move nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. Ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E então, o Salmo 91, versículos 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos ler Provérbios 3, versículos 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e impedirá que o teu pé fique preso. Vamos fazer só mais um. Salmo 56, versículo 11. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. O que pode me fazer o homem? Um amém definitivo aí. Não há nada como pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você não pertence a Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. É realmente vital. Então ontem eu falei sobre aquele podcast do Benny Johnson em que Matt Gaetz participou e o tema era: o programa de reprodução híbrida alienígena é real? As declarações impactantes de Matt Gaetz geraram debate. Vou revisar parte do que ele disse, pois há um desdobramento. Em uma entrevista na terça-feira com o podcaster Benny Johnson, Gaetz revelou um programa de reprodução híbrida alienígena em andamento, um programa secreto que trabalha para criar híbridos de alienígenas com humanos. Projetado para ajudar autoridades a se comunicarem com entidades extraterrestres. Parece que estamos vivendo nos dias de Noé, não parece? Eu tive alguém, isso é uma citação de Matt Gaetz, eu tive alguém que veio e me informou que estava de uniforme militar, que trabalhava para o exército dos Estados Unidos, que estava me informando sobre os locais de programas híbridos onde alienígenas capturados se reproduziam com humanos para criar uma raça capaz de comunicação intergaláctica, ele disse a Johnson. De acordo com um ex-congressista da Flórida, o denunciante pertencente ao exército dos Estados Unidos também lhe contou sobre 6 a 12 locais de reprodução em todo o país onde extraterrestres são forçados a acasalar com humanos sequestrados de zonas de guerra ou caravanas de migrantes. Carícia o quê? Então depois recebemos isso como um acompanhamento. Em uma entrevista recente, o deputado Tim Burchett também foi convidado a comentar sobre as revelações chocantes de Matt Gaetz relacionadas a programas de reprodução híbrida alienígena.
Em resposta, Burchett recusou-se a comentar sobre a afirmação de Matt Gaetz de ter sido informado sobre esse programa polêmico. Mas ele disse, como é um membro atual do Congresso, então disse, não posso comentar sobre Matt Gaetz dizendo isso como um membro atual do Congresso. Mas ele disse, abre aspas, se eles divulgassem as coisas que eu vi, você perderia o sono pensando nessas coisas. Fui informado há 2 semanas. Isso teria incendiado o mundo, este país teria enlouquecido. Se eles tivessem ouvido o que eu ouvi, exigiriam respostas. Infelizmente, isso continua sendo encoberto, e as pessoas que sabem estão morrendo ou desaparecendo. Então, para constar, quero afirmar que eu não sou. Eu não vou usar a palavra que ele usou porque o YouTube não gosta dessa palavra, mas eu não estou pensando em tirar minha própria vida e não corro riscos, ele acrescentou. Eu disse ao presidente, libere tudo. Depois tem outro, um senador da Austrália. Outra afirmação chocante feita pelo senador australiano Ralph Babet na terça-feira complicou ainda mais essa realidade por trás da existência de alienígenas. Em um vídeo de 35 segundos postado no X, ele disse, está pronto para isso? Sim, os alienígenas já estão aqui. Fui informado pela inteligência esta manhã sobre uma situação em desenvolvimento. Os detalhes são altamente confidenciais. Os australianos entenderão em breve. Fiquem calmos. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Sabe, muitos dizem, isso não é real, quem se importa? Mas não importa ser real ou não. O que Jesus pediu para buscar nos últimos dias? Engano, mentiras e engano. Então, seja real ou não, seja eles criando isso ou não, seja alienígenas fazendo essas coisas ou não, seja o que for, é engano. Nos últimos dias, e estamos vendo toda a preparação para a nossa partida em breve. Porque eu digo agora, se fosse hoje, e hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, embora eu não esteja prevendo que será hoje. Se nós fôssemos embora hoje, você acha que eles não diriam imediatamente exatamente o que temos falado? Você sabe, revelação completa, tudo está vindo à tona. Eles levaram pessoas. Vai ser muito interessante. Eu não vou estar aqui para ver a reação disso, não quero estar, mas tudo está se encaixando exatamente. Parece perfeito demais para eles culparem isso. Seres extraterrestres levaram as pessoas para a nave-mãe e estão examinando elas. Eu gostaria de dizer que é engraçado, mas é nisso que eu acredito. Eles vão culpar. O arrebatamento vai acontecer em breve porque estamos vivendo nos últimos dias, pessoal, e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou tentando prever dias ou horas, só estou dizendo que tudo convergiu e estamos esperando nosso Salvador nos levar para casa. Estou tão convencido de que está muito perto. Tudo bem, vamos falar sobre isso. O presidente Trump se dirigiu à nação ontem à noite, como muitos de vocês viram. Vou revisar algumas coisas que ele disse. Os Estados Unidos vão terminar o trabalho contra o Irã. Ele também disse que os Estados Unidos vão atingir o Irã de forma extremamente dura, nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra. Ele anunciou que os objetivos do Irã estão perto de serem concluídos. Ele espera mais 2 a 3 semanas da Operação Fúria Épica, e então acha que vai estar terminado. Estamos vivendo tempos fascinantes, ele disse. Se o regime iraniano não fizer um acordo, ele ameaçou que as forças americanas atacariam a infraestrutura de energia deles, incluindo as instalações de petróleo. Após o discurso dele, o petróleo subiu para cerca de $116 o barril, mas antes de gravar, conferi e estava por volta de $112 o barril. Mas os mercados estão um pouco abalados. Sabe, acho que ontem teve muita notícia falsa, dizendo que ele ia declarar que a guerra acabou, que nossa parte acabou, que estamos indo para casa. E eu sabe, mas não foi isso que ele disse. Ele falou, vamos terminar o trabalho nas próximas 2 a 3 semanas e vamos ver no que dá. O Beginning of Sorrows News compartilhou alguns comentários de Marco Rubio, o secretário de Estado. Ele disse, o presidente Trump fez um discurso poderoso esta noite. Ele foi claro sobre nossos objetivos no Irã. Destruir as fábricas de armas deles, destruir a marinha deles, destruir a força aérea deles, destruir qualquer chance de eles terem uma arma nuclear. A liderança do presidente mostra ao mundo que os Estados Unidos protegerão seu povo, seus interesses e manterão a paz pela força. Fim da citação. Pronto. O Insider Paper compartilhou isso ontem à tarde.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos, abre aspas, Irã e suas milícias terroristas alinhadas podem ter a intenção de atacar universidades no Kuwait. O Irã ameaçou especificamente universidades americanas em todo o Oriente Médio. Aí está. O presidente Putin disse que a Rússia está pronta para fazer o que for necessário para restaurar a paz no Oriente Médio. Eu só gostaria que a Rússia estivesse pronta para fazer o que fosse necessário para restaurar a paz na Ucrânia e na Rússia. Mas ele parece mais preocupado com o que ocorre no Irã do que com o que fazem com a Ucrânia, pelo menos agora. Além disso, você sabe, houve conversas sobre um cessar-fogo que, você sabe, o presidente Trump enviou uma mensagem ontem dizendo que o Irã queria um cessar-fogo. E o Irã diz que não houve conversas por meio de mediadores para um cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel. Aí está. E então recebemos notícias sobre Mojtaba Khomeini, o novo líder supremo do Irã, que nós não vimos nada além de recortes de papelão dele porque dizem que ele está ou morto, ou em coma, ou teve uma perna amputada. Nós não sabemos. Simplesmente não sabemos. Mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Arghachi, diz que o líder supremo, Mojtaba Khomeini, está com boa saúde e pode aparecer em público em breve. Tudo bem, ele tuitou ontem, Mojtaba. Então ele enviou uma mensagem no X. Se ele fez isso, talvez ele esteja vivo, ou talvez alguém tenha digitado por ele. Israel disse hoje. O novo líder supremo, Mojtaba, responde a Trump insistindo que o Irã, sob sua liderança, continuará sua resistência, ou seja, agressão regional e terrorismo. Ainda não está claro se Mojtaba está sequer vivo e, se estiver, se ele está em condições de fazer declarações, muito menos de liderar a República Islâmica. Até agora só vimos o Ayatollah de papelão, mas vamos ver. O tempo vai resolver isso, né? O tempo sempre resolve as coisas. Ontem, o presidente do Irã escreveu uma carta de amor ao povo americano. Ele escreveu para nós, não para os civis, mas para nós, não para os líderes. Foi uma carta de amor. O presidente se dirige ao povo americano, afirmando que o Irã nunca iniciou uma guerra desde a fundação dos Estados Unidos e que suas ações são baseadas em legítima defesa. Os Estados Unidos agiram como um representante de Israel e pediu aos americanos que olhassem além da máquina de desinformação. Ok, Jack, obrigado pela carta. Agradecemos, sabe? Obrigado, sabe? Essas são as pessoas que gritam morte à América todos os dias, sabe? Morte a Israel, morte à América. Está na música da Montanha Picareta, que não vou cantar, mas todas as informações que você precisa saber estão lá. BRICS News compartilha isso. O presidente iraniano Pezeshkian diz que o Irã não tem hostilidade em relação aos civis americanos. Obrigado, o que mais? O ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kamal Karazi, ficou gravemente ferido em uma tentativa de assassinato em Teherã enquanto organizava possíveis conversas com o vice-presidente J.D. Vance. Então não parece que eles vão conversar tão cedo. Ele está gravemente ferido, segundo dizem. Um dia não precisaremos falar sobre guerra e essas coisas. Será um bom dia. Estaremos face a face com Jesus, nosso Rei, e não pensaremos no que acontece aqui embaixo quando isso acontecer. Confie em mim nisso, o que mais? O Pentágono está enviando mais 18 aviões A-10 Thunderbolt, 2 para o Oriente Médio, dobrando sua frota lá. Temos tanta coisa lá. E Trump diz mais 2 ou 3 semanas, então vamos ver. Vamos ver no que isso vai dar. O que mais? Já que falamos de notícias tristes, compartilhe antes de eu gravar. Ataques no Irã foram relatados em vários pontos ao redor da região de Amasya, na cidade de Karaj. Em um dos ataques, foi relatado que a ponte B1 foi bombardeada, que, segundo a agência, está localizada em uma rodovia que liga Teherã a Karaj. Várias pessoas ficaram feridas. Isso foi antes de eu começar a gravar. Além disso, o Beginning of Sorrows News divulgou o que Israel afirmou. Desde o início do feriado, o Pesach, mais de 100 lançamentos do Hezbollah em direção aos assentamentos do norte. O comando da Frente Interna anunciou o fim do evento na Alta Galileia e na Bahia. Então é isso, né? O Hezbollah está enlouquecendo agora com os lançamentos, o Irã e o Hezbollah lançam ataques.
Enquanto os israelenses realizavam os seders de Pesach, enviando milhões para abrigos, sirenes soaram repetidamente no centro de Israel na noite de quarta-feira, justamente no início do Pesach. Durante o grande bombardeio de mísseis balísticos do Irã e foguetes do Hezbollah vindo do Líbano, milhões buscaram abrigos antiaéreos e salas seguras. Enquanto famílias de todo o país faziam suas refeições de Seder, eles ameaçaram e cumpriram. A maioria deles foi derrubada do céu, e essa é simplesmente a realidade que eles têm que enfrentar nesses últimos dias. O que mais, Boba News do Telegram? Enviou isso? Ele disse. A mídia israelense está agitada. Hezbollah supostamente lançou um míssil balístico Scud-D com uma ogiva enorme de 1 tonelada diretamente na base aérea de Palmyrin, ao sul de Tel Aviv, onde ficam drones, testes de mísseis e mais. Isso marca o primeiro míssil balístico já lançado pelo Hezbollah do Líbano para Israel. Apesar da invasão em larga escala de Israel ao sul do Líbano, dos ataques aéreos constantes, ataques à liderança e meses destruindo sua infraestrutura, o Hezbollah ainda mantinha esses mísseis escondidos e prontos. Ouvi dizer que eles estavam lançando esses mísseis debaixo de casas no sul do Líbano, ele disse. Isso não é um foguete qualquer. Uma variante pesada do Scud-D agora pode alcançar o centro de Israel com grande poder destrutivo. Fontes israelenses admitem que o Hezbollah possui capacidades mais avançadas e estratégicas do que eles esperavam anteriormente. Isso é uma escalada totalmente nova, disse Buba. As defesas aéreas invencíveis de Israel estão sendo testadas como nunca antes. Sim, orem por eles, orem pelo povo, a nação de Deus e o povo de Deus, enquanto eles lidam com isso. Deus vai intervir em algum momento em breve e nós vamos para casa em breve. A Rússia está enfrentando cortes na produção de petróleo após um ataque de drones ucranianos a instalações de energia, informou a Reuters ontem à tarde. O que mais? Houve um forte terremoto na costa leste da Indonésia, de magnitude 7,8. Depois que aconteceu, eles reduziram para 7,4. Houve alertas de tsunami, mas não teve muito tsunami. Teve um pouco de ondas, nada demais, mas foi um terremoto forte. Houve muitos terremotos nessa parte do mundo, e ao redor do mundo ontem realmente aumentou bastante. 110 nas últimas 24 horas, 110 acima de 4.0, 45 acima de 5.0, 2 acima de 6.0, e então, aquele, acima de 7.0. Então é isso. Agora você está atualizado, que tal irmos para o mundo palhaço? Você quer ir para o mundo palhaço comigo? Eu acho que você deveria... Ok, escuta. Essa nova fábrica de robôs humanoides na China afirma que pode fabricar um robô humanoide a cada 30 minutos. A corrida da China por robôs humanoides entrou em uma nova fase em 29 de março de 2026, quando uma linha de produção de alta capacidade em Guangdong iniciou oficialmente suas operações. A fábrica está, supostamente, produzindo o primeiro modelo capaz do país, com capacidade para fabricar até 10 mil robôs humanoides por ano, sinalizando uma mudança da experimentação em pequena escala para a fabricação em nível industrial. Então eles estão dizendo que poderiam fabricar 10 mil robôs humanoides em um ano. Esse desenvolvimento acontece durante uma corrida global crescente pela ampliação da produção de robôs humanoides, em que os números de produção se tornam cada vez mais um importante sinal de progresso e confiança dos investidores. De acordo com os detalhes técnicos compartilhados durante o lançamento, a linha de produção integra 24 etapas de montagem de precisão e 77 pontos de inspeção. Cada robô humanoide concluído sai da linha aproximadamente a cada 30 minutos, proporcionando cerca de 50% de melhoria na eficiência em comparação com os métodos tradicionais de montagem. Bem, eu não estou tão impressionado assim, para te falar a verdade, porque, sabe, nos anos 60 eles faziam milhões daqueles robôs Rock 'n' Sock, você lembra deles? Eles faziam milhões? Eu não precisava me preocupar com eles me perseguindo com uma faca, pois estavam presos àquela base de plástico. Então isso aqui é só um mundo de palhaçada, sabe? Só humor bobo. Você lembra daqueles robôs? Eu adorava os robôs Rock 'n' Sock. Os comerciais de TV eram sempre bem melhores que a realidade.
Você brincava por uns 5 minutos e depois largava, diferente do que mostravam os comerciais. Cara, quando eles faziam as cabeças saltarem, sabe, era outra coisa. Mas o que você vai fazer? Estamos vivendo em um mundo de palhaços, não vamos durar muito aqui, logo vamos para casa, beleza, que tal? Vamos ler alguns comentários de hoje. Eu adorei esse comentário da Salt Widow. Jesus nos disse em Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, alienígena, cruzamento híbrido e corpos sem cérebro. Parece que já chegamos lá, exatamente, irmã. É. Agora tudo faz mais sentido com o que Jesus disse, como nos dias de Noé. À medida que vemos o que está acontecendo nesses últimos dias, 170b, Kuda disse, apenas dê um passo para trás e observe os eventos que estão acontecendo. Neste mundo, somos apenas espectadores do declínio humano acentuado. Nós, que pertencemos a Jesus, continuamos orando e olhando para o alto. Em breve, estaremos indo para casa. Amém. Acho que todo o corpo de Cristo está começando a perceber que não vamos ficar muito tempo neste mundo. Sabe? Juan, todos os dias permaneça forte, na armadura de Deus. Temos olhos para enxergar através do engano satânico que está aumentando a cada dia. Você está absolutamente certo, Juan. Está aumentando dia após dia. Mas sabe de uma coisa? Esse evangelho está brilhando mais forte a cada dia. Vou te dizer, vamos ler mais alguns comentários. Patsy, corpos sem cabeça para cultivar órgãos é tão demoníaco quanto possível. Brincar de Deus, isso não vai dar certo. Nenhum de nós pode começar a compreender a grandiosidade do Deus que servimos. Sou muito grato por sua misericórdia, paciência e graça. Amém, irmã. Amém. Estamos vendo tanta escuridão, tipo, vocês já imaginaram que veríamos o que estamos vendo agora? Me contem nos comentários. Nunca imaginei que veríamos tanta escuridão antes do arrebatamento. Eu simplesmente nunca... Você nem conseguiria imaginar esse tipo de escuridão demoníaca que estamos vendo neste mundo. Vamos ler mais um comentário, Terry. Vamos continuar lembrando a quem servimos e quem está no trono. Somos muito abençoados por conhecer e sermos conhecidos pelo nosso Salvador. Amém. Servimos a um Salvador que sabe quem nós somos. Servimos a um Deus que quer nos ouvir. Sabe, é tão incrível, Deus é tão incrível. E quanto mais escuro este mundo fica, mais brilhante é a mensagem do Evangelho, está mais brilhante do que nunca. Há tantos jovens acreditando em Jesus e sendo salvos agora. É tão lindo e me faz pensar, Senhor, não me importa quanto tempo ainda falte para o arrebatamento. Eu quero que seja no seu tempo perfeito, porque, poxa, Ele é tão amoroso. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, ou seja, que abandonem a incredulidade no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e passem a crer. Uma virada de 180 graus, mudança de coração, mudança de mente, crendo no que Jesus fez, porque Jesus é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Não existe outro Salvador. Não vai surgir mais nada. Existe um único caminho para o céu. É Jesus. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Maomé nunca disse isso, Buda nunca disse isso, só Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabe de uma coisa? Ninguém mais ressuscitou no terceiro dia, sabe? Maomé está enterrado e Buda está enterrado e eles não vão voltar à vida. Jesus está vivo, sentado à direita do Pai, e Ele quer que você passe a eternidade com Ele. E Ele pagou o preço por você com um pagamento muito sério, sangue. Ele pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. Ele veio aqui há 2000 anos, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus. Nunca permita que digam que grande profeta ele foi, que final trágico ele teve. Jesus veio aqui para morrer naquela cruz, para nos resgatar do nosso problema com o pecado, porque o pecado é tão ofensivo. É tão sério para o Deus Altíssimo que um pagamento com sangue precisa ser feito para que ele seja perdoado, removido, esquecido. Então Jesus vem do céu, essa é a maior história de amor de todas. Vem do céu, passa um tempo na terra para vir aqui morrer. Uma morte de criminoso, para que você e eu possamos passar a eternidade com Jesus. É milagroso, é tão altruísta.
É tão lindo que ele tenha morrido numa cruz e derramado aquele sangue para salvar um miserável como eu. Quero dizer, é simplesmente... E agora, talvez você esteja se perguntando, bem, como eu posso ser salvo? É tão fácil. Jesus fez a parte difícil. A parte mais difícil é se humilhar e dizer para Jesus, Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu sei que não sou perfeito. Eu sei que penso coisas estranhas. Já fiz coisas das quais me envergonho. Eu sou um pecador. Reconheço que preciso de pagamento por esses pecados. E agora entendo que o Senhor já o fez com seu sangue. Jesus, e eu tenho fé no seu sangue, que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve e remover completamente o meu problema com o pecado. Creio na sua obra consumada na cruz. Morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, preciso de um Salvador. Você é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Então eu estou crendo em você agora, e nesse momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus, que foi derramado por você, na obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Nesse momento você é salvo, você nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito Santo em você, e você irá quando o arrebatamento acontecer. E sabe de uma coisa? Você não tem garantia do próximo suspiro aqui hoje, mas se você der seu último suspiro aqui hoje, você estará com Jesus para sempre. Por causa do que ele fez, não depende do que fazemos. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo. Jesus, somos salvos pela graça. Um presente não merecido, um favor imerecido. Ok, não são as nossas obras que nos salvam. As nossas obras são resultado da nossa salvação. Nós nos ajoelhamos e dizemos, Jesus, você morreu por um miserável como eu. Você pagou pelos meus pecados com o seu sangue. E aquela pessoa ali precisa de ajuda, e você, cheio do Espírito de Deus, pensa, vou ajudar. Essas são obras lindas, mas não te salvam. Jesus fez toda a obra da salvação. As obras são resultado da salvação. Ok, é muito importante que você saiba disso, porque religião é uma lista, uma série de itens para marcar. Faça isso, faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E então você vai para o céu, você merece chegar lá. Não é assim, pois você também receberia parte do louvor e da glória pelo seu ótimo desempenho. Jesus recebe todo o louvor e glória, nós não recebemos louvor nem glória. Jesus não vê um cristão acima ou abaixo do outro. Ele olha para Paulo, João, Mateus e todos aqueles da Bíblia. Ele os olha do mesmo jeito que olha para você, não há níveis diferentes. Existem recompensas pelas boas obras no céu. Louvado seja Deus, isso é ótimo. Mas Deus não olha para um santo acima do outro. Sabe, todos nós pertencemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E mal posso esperar para estar com Ele e conhecer cada um de vocês. Nós temos a eternidade. Eu não sei quantos serão, não sei quantos irmãos e irmãs. Algumas pessoas dizem bilhões, algumas pessoas dizem milhões. Eu não sei, Deus sabe, eu não sei, mas sabe de uma coisa? Só de ter tantos irmãos para conviver por toda a eternidade diante de Jesus, eu já estou pronto, vamos lá, é isso que eu tenho para dizer. Não seja aquele que ouve essa mensagem e diz, eu não preciso disso, sabe? Eu sou mais bom do que mal. Eu vou entrar por causa da minha bondade. Sua bondade não vai te levar para o céu. Só o sangue expiatório que Jesus derramou por você. Crer na obra consumada de Jesus na cruz é o que te leva ao céu, não sua bondade. No dia do julgamento, você não vai querer ouvir isso de Jesus. Se continuar adiando ou ignorando, vai ouvir, afaste-se de mim, nunca te conheci. Eu não consigo imaginar ouvir essas palavras do autor da vida. Você vai saber que está na presença de Deus, e vai ser aterrorizante ouvir ele dizer, afaste-se de mim. Eu simplesmente não consigo imaginar. E você é levado para uma separação eterna de Deus, que também é conhecida como inferno, que não foi criado para você, foi criado para Satanás e seus anjos. Se você ouviu o que compartilhei agora há pouco, o Evangelho, a boa notícia de que Jesus pagou pelos seus pecados, e você diz, bem, eu não quero isso. Você está rejeitando o pagamento e está merecendo sua separação eterna de Deus. Então você não vai dizer que Deus foi injusto com você. Você vai dizer, eu ouvi a boa notícia e ignorei. Não faça isso, não faça isso. Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, abrace isso, vá conversar com Jesus. Tudo bem, estou orando por você, porque hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo.
E o incrível sobre um Deus que tudo sabe é que, antes mesmo de eu gravar o vídeo, ele já sabia que você iria assistir. Então você foi alvo de oração hoje, goste ou não. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,